Os meses de janeiro e fevereiro foram os mais secos dos últimos 90 anos. Sem chuva por longos dias e com uma média de temperatura próxima aos 40 graus, nos perguntamos: o que está acontecendo com o nosso planeta? Aquecimento global, catástrofe ou um simples descontrole da natureza? Quais os motivos para um clima tão quente e seco pelo qual passamos? Em janeiro de 2014, nós tivemos a média das temperaturas máximas, a temperatura que acontece durante o dia, em 33,1 graus Celsius. E isso foi o recorde histórico para o mês de janeiro, desde que o posto foi iniciado em 1917. Mas é difícil você afirmar que nós vamos manter a mesma média, porque pode haver uma mudança no tempo, a gente pode passar a ter chuva, então é um pouco complicado a gente fazer previsão assim, de tempo para um período um pouco mais longo. A medição da temperatura é realizada na sombra. Sendo assim, a pessoa que estiver exposta ao sol ou em local sem ventilação sofre com um calor intenso. Essa representação é feita por um indicador chamado sensação térmica. Em alguns locais em que a pessoa está ao sol, você pode sim ter temperaturas na faixa de 50 graus, a pessoa está sentindo essa temperatura bem mais alta do que o que a gente mede na estação meteorológica. Mas quais os motivos para médias de temperaturas tão elevadas? Não há uma explicação assim clara. Nesse cenário de mudanças climáticas, nós podemos experimentar esse tipo de evento que a gente chama de um evento extremo, um evento que não é comum de acontecer, de se repetir todo ano, pode começar a acontecer com uma probabilidade maior, com uma frequência maior. Então, por exemplo, se a gente teve o segundo janeiro mais quente da história, pode ter acontecido há 30 anos atrás. A gente pode ser que daqui 10 anos venha acontecer de novo um fenômeno como esse aqui. E isso entraria aí na conta dessa possível mudança no clima. A discussão sobre o fator climático vai além do comportamento das pessoas e da busca pelo equilíbrio com o meio ambiente. Se a gente quer que a população colabore, a gente precisa também oferecer opções para a população poder ter um nível de conforto, uma vida com um certo nível de bem-estar, mas que pressione menos os recursos naturais ou que emitam menos esses gases que a gente chama de gases de efeito estufa. E aí que entra a complicação, né? Especialmente porque nós temos aí no mundo, talvez 80% dos países têm estão se enquadrando aí nos países que estão em desenvolvimento, ou às vezes até abaixo desse nível. E é natural que um brasileiro, ou que um chinês e que um africano, ele almeje talvez ter um carro, talvez se vestir um pouco melhor, talvez ter um nível de alimentação melhor, e o que se questiona é que isso possivelmente pode agravar esse cenário. Enquanto que os países desenvolvidos, que na verdade eles têm maior responsabilidade, ou eu diria até, sendo um pouco mais contundente, têm a responsabilidade sobre essa questão, porque foram eles que emitiram grande parte, eles não querem abrir mão desse bem-estar que já conquistaram. Então isso envolve, assim, resolver esse problema envolve mudar coisas estruturais, não são medidas pontuais em que a gente pode... vamos mudar um comportamento pontual. A gente precisaria mudar um pouco a forma como a gente entende a vida, a forma como como o nosso sistema econômico funciona. Isso é muito complexo, porque se a gente sugere redução de consumo, a gente pode sugerir também uma perda de emprego, do jeito como o nosso sistema econômico está funcionando. De acordo com Marim, a mudança de comportamento começa com informação. Não coloco isso tanto na conta da população, talvez a população, especialmente aqui no Brasil, não tenha sido informada ainda da forma como precisaria ter sido, não tem ainda consciência do que é essa questão. Esse não é um assunto simples, gás de efeito estufa, energia, enfim. Então eu acho que a gente tem um trabalho aí, especialmente talvez por parte da mídia, da imprensa, de realmente levar esse conhecimento para que depois a gente possa cobrar da população a mudança de comportamento. Atenção! A conscientização contra o desperdício de água é indispensável. A gente poderia colocar a questão do abastecimento urbano de água como uma questão que é muito mais emergencial.
Porque a gente já veio o dezembro de 2013, já teve chuva abaixo da média, não foi tão seco quanto janeiro, mas realmente já foi, nós ficamos com mais ou menos metade do que era esperado. Janeiro a gente teve 1/3 do que era esperado e com um calor muito alto. Quando a temperatura fica muito alta, as plantas, os rios, eles evaporam mais, então isso acelera o processo de seca dos rios, dos mananciais que vão abastecer. Nós precisamos começar a pensar, e se as chuvas se mantiverem abaixo da média até o período seco do ano? Okay? Porque agora seria o período em que a gente estaria reabastecendo os nossos mananciais. Isso não aconteceu. Então, se as chuvas não voltarem, realmente a gente pode entrar numa situação bastante desconfortável, entendeu? Então, eu acho assim, a gente precisa mudar comportamento já. Não podemos mais lavar carro, o carro tem que ficar sujo, calçada não pode mais ser lavada e nós precisamos realmente economizar água. Até que as chuvas voltem e que o serviço público de abastecimento desligue esse alerta para a gente. O setor da agricultura também é afetado pelo calor e pela falta de chuva. Nós temos aí a maior parte da nossa agricultura, especialmente aqui na região onde está inserida a Exalc, né, a região de Piracicaba e tudo mais, e a gente pode estender isso para praticamente todo o centro-sul aqui do Brasil, de Minas Gerais para baixo, é mais ou menos essa condição, ok? De temperatura um pouco acima do normal e chuva abaixo do normal. De modo que os agricultores estão sentindo algum tipo de efeito. Esse efeito pode ser um efeito de uma pequena perda de produtividade, ou pode ser realmente um comprometimento já maior de algumas culturas. Isso depende da cultura, depende da região, depende da época em que a pessoa plantou. Para nós aqui existe uma preocupação, vamos colocar aí no nível médio, com os canaviais, que estão sentindo a falta d'água, estão deixando de crescer num período em que a gente estaria com a cana crescendo vigorosamente. No entanto, se a gente voltar a ter chuva nos próximos meses, pode haver uma recuperação parcial e essa perda pode se diluir no tempo. Especialmente nas feiras, que a produção é local, a gente vê ali já o alface com uma folha um pouco mais grossa, o sabor um pouco mais amargo, algumas hortaliças também com preço um pouco maior ou visualmente não tão bonitas. Mas nesse caso, o efeito é principalmente por causa do calor, porque normalmente esse tipo de cultura ele tem conta com sistema de irrigação, até porque são muito sensíveis, não precisa nem uma seca como essa que a gente está vendo em 2014 para danificar essas culturas. 2, 3 dias sem chuva já é o suficiente. Então os produtores normalmente têm sistema de irrigação para suplementar com água essas culturas. Mas você coloca água no solo, mas o calor às vezes é difícil de você modificar. Não é nem que é difícil, talvez seja impossível, talvez não valha a pena, né? Então existe uma perda de qualidade que quem frequenta aí, né, tá fazendo as compras aí da semana, tá vendo esse cenário. Aí tem um outro aspecto também que é o efeito que o calor causa nos animais, né? Eles também sentem esse calor, eles também mudam o seu regime de alimentação e isso também é um desconforto e possivelmente até alguma perda de massa que esses animais podem ter por causa dessa alta temperatura. O calor excessivo não significa um inverno rigoroso futuramente. Nós podemos ter um inverno perfeitamente normal, dentro das condições médias, mas também a gente pode ter um inverno um pouco mais quente, um pouco mais frio. Nesse prazo aí de meses é muito difícil fazer qualquer previsão. A gente consegue, os meteorologistas no caso, né, conseguem acertar com uma boa precisão aqui no Brasil até uns 2, 3 ou 4 dias à frente. Mais do que isso daí, a probabilidade de acerto já cai, de forma que eu não ousaria fazer nenhuma inferência a esse respeito. Fique ligado, a mudança que o mundo precisa começa com você. Exatamente, eu acho que a primeira mensagem é vamos economizar água, entendeu? Talvez essa seja uma coisa mais emergencial. A segunda é aproveitar esse gancho aí que esse tempo quente está nos trazendo para buscar se informar um pouco mais sobre o que é essa questão das mudanças climáticas e como isso é algo que pode afetar nossas vidas no futuro. Para mudar isso daí, talvez seja um processo de médio e longo prazo, mas que um dia nós precisamos começar, ok? E o primeiro passo é a informação. A gente precisa se informar sobre isso, saber o que é, saber das consequências e como as nossas atitudes diárias elas podem fazer essa mudança no futuro, ok?
Não vamos pensar em grandes mudanças, ok? Não vamos pensar em abrir mão do nosso bem-estar, não é disso que nós estamos falando aqui, mas de pequenas coisas, pequenas economias, pequenas mudanças de atitude que podem, com 7 bilhões de pessoas, fazer algo realmente importante para o nosso planeta. O professor Fábio Marim é um dos responsáveis pelo posto meteorológico da USP-Exalc e a nossa equipe foi até lá para conferir um pouco como funciona o local. Então nós estamos exatamente na área que a gente chama do posto meteorológico da Exalc. Essa área ela compreende, na verdade, 3 estações meteorológicas distintas. Uma delas, a gente ainda mantém um sistema de medida que a gente chama o sistema convencional, que se aproxima muito daquela estação iniciada em 1917, com aqueles termômetros, com os equipamentos mais mecânicos, um pouco mais rústicos, mas, no entanto, com qualidade muito próxima ou, às vezes, até melhor do que as estações modernas, que são bem mais baratas e assim por diante. Então, eu queria mostrar para vocês aqui onde é que a gente mede a temperatura. A gente fala que a temperatura é a sombra e vocês podem ver que, de fato, a temperatura ela fica, os termômetros, né, eles ficam abrigados do sol, dentro desse abrigo aqui, com um sistema de venezianas em que o vento circula por aqui, o ar passa, mas o sol não incide lá dentro. Então nós temos um conjunto de termômetros aí medindo temperatura máxima, temperatura mínima. Naquele aparelho ali em cima que faz o registro, nós temos a medida da temperatura e também da umidade do ar. Esse tipo de estação ela requer que uma pessoa tome conta dela. Então nós temos um funcionário que diariamente permanece aqui, faz as medidas, coleta os dados, depois passa isso no computador. Então, comparativamente, esse sistema aqui ele tem um custo maior, porque envolve a manutenção de uma pessoa responsável, ok? Nesse pacote que a gente chama estação convencional, né, nós também temos algumas medidas de radiação, que são aqueles 2 equipamentos que estão aqui à nossa direita, ok? Um deles está medindo a intensidade com que o Sol chega e ele faz o registro da radiação solar nessa fita aqui, ok? E o outro ele mede se há nebulosidade ou não, ou o número de horas que o céu está azul. E ele faz essa medida queimando uma fita de papel. Então o funcionário ele coleta essa fita na manhã e vê o número de horas que essa fita está queimada e ele consegue saber o número de horas que teve nuvem e que não teve ao longo do dia, ok? A gente também tem aqui um anemômetro, na verdade são 2, um posicionado a 2 metros, ok? Apesar da aparência dele aqui, a tinta já está um pouco gasta, mas ele funciona perfeitamente, porque você tem que fazer toda uma calibração, tem que fazer uma checagem desses equipamentos, ok? De tempos em tempos. E nós temos um outro, que é um anemômetro que ele fica a 10 metros e que a gente também usa isso para poder comparar. Às vezes o vento aqui embaixo é um pouco menor, enfim, isso tem bastante importância para nós, ok? Além disso, nós temos o chamado pluviômetro, é o nosso medidor de chuva, que está lá no outro canto da estação. E naquele equipamento a gente consegue registrar tanto o quanto choveu ao longo do dia, mas também a chamada intensidade da chuva, que é o quanto choveu a cada hora. Ok? Porque a gente pode ter assim, um volume até baixo de chuva ao longo do dia, mas uma chuva muito intensa, que caiu num curto período, e às vezes isso está muito relacionado ao alagamento, esse tipo de coisa. Então esse aqui é chamado o pluviômetro convencional. Muito bem, pessoal, então aqui nós estamos, a gente já saltou aí algumas dezenas de anos aí, a gente veio para uma estação chamada automática. Essa estação, todos os equipamentos aqui, eles estão ligados por fios, ok? Esses fios são conectados num sistema de aquisição, é uma espécie de um computador que é capaz de conversar com esses sensores eletronicamente, fazer o registro da temperatura, da chuva, da umidade, enfim, de todas essas variáveis que a gente usa para monitorar o tempo e na sequência transmitir até isso daí. Às vezes via satélite, nós temos uma estação aqui transmitindo via satélite e a outra transmitindo por cabo. Isso vai para um servidor, pode ser disponibilizado na internet, como é o que acontece aqui na Exalc.
e que, até aproveitando o gancho, para quem quiser olhar esses dados, ter conhecimento, vocês podem acessar o www.leb.exalc.usp.br e lá vocês vão encontrar um link da estação meteorológica. E aí todos esses dados estão disponíveis desde 1917 para quem quiser checar quando é que foi a temperatura mais alta, mais baixa, mais chuva, menos chuva. E a gente sabe que as empresas, na verdade, os produtores usam muito esses dados para realmente desenvolver suas atividades, ok? Bom, como a gente já comentou, nós temos os mesmos equipamentos aqui, só que num formato normalmente menor, ok? Por incrível que pareça, mais barato. Então essa estação automática ela é mais barata que a convencional, ok? Aqui, por exemplo, nós temos o pluviômetro na versão moderna dele, ok? Ele também coleta a chuva e a chuva é transmitida por esse cabo aqui, que é coletado naquela nossa caixinha, ok? Nós temos aqui também medidor de direção e velocidade do vento, ok? Agora nós estamos no momento que está ventando bastante e o vento está vindo do norte. Nós temos também a medida de temperatura e umidade. Aqui nesse chamado abrigo meteorológico, esses pratinhos aqui, na verdade, eles são todos vazados. O vento pode passar aqui por dentro. Lá tem um sensor eletrônico que é capaz de converter a temperatura do ar num sinal elétrico, ok? E esse sinal elétrico é lido aqui dentro no computador que está aqui. Okay? Esse é o nome técnico dele é um sistema automático de aquisição de dados e esse é um sistema importado, no nosso caso aqui a gente optou por trabalhar com um sistema importado porque ele tem que resistir muito tempo às variações de temperatura, de chuva e assim por diante. Okay? Nós também temos aqui alguns sensores para medir radiação solar e nós temos 3 tipos de medição, okay? Uma para cada utilidade, então esse aqui é um deles. Esse é o segundo, e nós temos um terceiro ali que ele precisa ficar um pouco afastado da estação, que ele também mede um componente da radiação solar, ok? Se vocês, a gente pode agora dar uma olhada aqui como é que é esse computador aqui, só para apresentar ao pessoal como é que funciona. Ok? Então esse aqui é o sistema de aquisição de dados, que faz a medida da temperatura, ok? Enfim, na verdade de todas as variáveis, e a gente pode até dar uma olhada quanto é que está a temperatura do ar agora. Nós estamos nesse momento, aproximadamente às 11h20 da manhã, com 32 graus Celsius de temperatura, ok? A gente pode ver que isso aqui varia a cada segundo, porque esse computador está varrendo todos os sensores a cada segundo. E a cada 15 minutos ele disponibiliza a média desses valores para os nossos registros. Okay? Além dessa estação, nós temos uma terceira estação meteorológica, também automática, e até um pouco mais moderna do que essa que a gente acabou de ver. Okay? Então, nesse mastro aqui, nós temos mais uma estação que, na verdade, ela faz parte de um convênio com o Instituto Nacional de Meteorologia, ok? E essa estação, ela transmite por satélite. Então, a cada 3 horas, ela envia todos os dados para Brasília, na sede do Instituto Nacional de Meteorologia, onde fica coletado lá, ok? Basicamente, o modo de funcionamento dela é muito próximo dessa que a gente mostrou aqui, um sistema de aquisição, todos os sensores ligados por fio, e que ela não requer manutenção diária. Então, a cada 3 ou 4 meses, uma pessoa vem aqui, faz a aferição dos sensores e ela fica trabalhando 24 horas por dia, movida a energia solar, ok? Sem precisar de uma manutenção. Então, essa é a opção moderna que todas as estações têm feito ultimamente. Acesse o site que aparece em sua tela para conferir a temperatura na sua região. Seja um cidadão consciente, economize água. Espero que tenham gostado do nosso programa. Até a próxima!